Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua, o Mashiach, seja convosco. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 25, onde a palavra do Altíssimo Yahu nos diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Aleluia. Amados ouvintes, ouvi atentamente estas palavras que são dignas de toda a nossa aceitação. Sabemos, irmãos, que enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós devemos tomar uma decisão sincera e verdadeira acerca do caminho pelo qual devemos andar. Porque as Escrituras nos revelam que há dois tipos de caminho: um caminho apertado e o outro espaçoso. O caminho apertado é o caminho pelo qual nos conduz à vida eterna. Mas infelizmente o caminho espaçoso é o que conduz uma grande multidão de pessoas que infelizmente serão decepcionadas ao final desta trajetória. O caminho apertado, ele é representado pelo caminho da salvação. Mas o caminho espaçoso, infelizmente, ele é representado pelo caminho da condenação, pelo caminho que levará as pessoas a sofrerem uma punição eterna, a sofrerem de maneira que eles não venham escapar do tão grande e terrível sofrimento que espera por estas vidas em estar andando num caminho que não cobra delas um viver de pessoas regeneradas. O caminho da salvação é para aqueles que querem viver uma vida regenerada, uma vida de caráter de pureza, de caráter de santidade, de caráter de uma pessoa que quer viver mantendo compromisso com o Altíssimo aqui nesta terra. Porque o caminho da salvação nos levará à eternidade com o Altíssimo. E esse caminho nos conduzirá, amados ouvintes, à nova Yerushalayim. Pois diz a palavra que o Altíssimo, ele criou novos céus e nova terra. E nesta nova terra há uma cidade chamada Yerushalayim. Esta Yerushalayim só permite a entrada de homens e de mulheres que vivam uma vida de compromisso com o cumprimento dos mandamentos da palavra do Altíssimo Yahu. Então, esta é uma palavra que nos desperta a refletir acerca do destino que almejamos encontrar após a nossa trajetória de caminhada na presença do Criador. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias de tempos trabalhosos, onde diversas pessoas estão se apostatando da emuná, porque tais vidas, elas estão dando crédito a palavras que são doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, ensinando a viver uma vida de libertinagem, desprovida da comunhão com o Altíssimo. E estas pessoas escolhem o caminho da facilidade, o caminho que não cobra uma renúncia, um caminho que não há necessidade de você andar por ele sem haver uma renúncia, sem haver um deixar da sua vida pecaminosa. Sabemos, amados ouvintes, as coisas do Espírito do Altíssimo para o homem natural lhe parece loucura, e ele não pode compreendê-las,
porque ela se discerne espiritualmente. Aquele que der crédito na palavra da verdade, ele receberá a nova vida gerada pelo Espírito de Yahushua em seu ser interior. E diante desta nova vida, nós somos guiados em verdadeira justiça e santidade por meio da palavra que sai da boca do nosso Criador. E nós vemos, irmãos, que por meio das Escrituras, o Espírito da verdade, ele nos revela que, infelizmente, milhões e milhões e milhares de pessoas, elas estão entrando num caminho, do qual este caminho levará a um destino inesperado. Porque muitos almejam e esperam alcançar a vida eterna, ao ponto de alimentar os seus corações de que entrarão no reino celestial do Altíssimo, vivendo uma vida na imoralidade, vivendo uma vida na prostituição, vivendo uma vida nas corrupções, vivendo uma vida, infelizmente, sem a regeneração. Sabemos que sem arrependimento não há remissão de pecados, pois a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança compaixão. Então, nós temos que abrir os nossos corações. Se queremos encontrar o destino pelo qual almeja nossa alma, nós temos que aceitar as diretrizes pelas quais o Altíssimo cobra de nós um viver de pureza, um viver de santidade, um viver que é moldado pela conduta do caráter que devemos apresentar a Ele. No caminho da salvação, só entrarão aqueles que querem viver uma vida de novidade de vida na presença do Criador. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que vivia uma vida na corrupção, ele, por meio da emuná, ele passa a abandonar as concupiscências pecaminosas do seu coração para viver uma vida de pureza, em verdadeira justiça e santidade na presença do Criador. A palavra diz que Yahushua, ele afirmou aos seus seguidores que ele é o caminho, a verdade e a vida. Yahushua, ele é o caminho pelo qual devemos andar. Yahushua, ele é o caminho da salvação. Aqueles que vivem uma vida mundana, uma vida profana, uma vida pecaminosa, uma vida carnal, uma vida que é desprovida do caráter de pureza que é dado a todos quanto nascem de novo na presença do Altíssimo, tais vidas não podem entrar neste caminho. Porque este caminho, o caminho chamado Yahushua, o caminho da salvação chamado Yahushua, só entra por ele aqueles que renunciam a si mesmo. Só entra por ele aqueles que querem viver em novidade de vida. Aqueles que se sujeitam a Yahushua e guardam os seus mandamentos. Amados ouvintes, quantas milhares de pessoas estão infelizmente enganadas, vivendo uma vida que não provém da vontade do Altíssimo, vivendo uma vida na libertinagem, vivendo uma vida que infelizmente os faz inimigos do Altíssimo. E naquele dia o Altíssimo não reconhecerá estas vidas quando estas vidas tiver que se apresentar diante dele, quando ele estiver assentado sobre o seu alto e sublime trono, onde todos os que viveram na face desta terra haverão de dar conta àquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. Então esta palavra é um alerta para nós, que de fato há caminho que ao homem lhe parece direito,
mas infelizmente são caminhos de perdição, são caminhos de corrupções, são caminhos de prostituições, são caminhos que levam o homem ao abismo eterno, são caminhos que conduzem o homem a viver uma vida distanciadas do Altíssimo. Quantos que estão vivendo no caminho das drogas, no caminho da criminalidade, no caminho da perdição. Então a palavra diz, irmãos, que aqueles que querem andar no caminho da salvação, no caminho que conduz à vida eterna, no caminho que leva à nova Yahushalaim, tal vida tem que renunciar a si mesmo, pois aquele que nos conduz pelas veredas direitas da sua justiça é o Altíssimo Yahu, e ele é aquele que vela pelo cumprimento da sua palavra. Pois na sua palavra, em Amós capítulo 3, verso 3, a sua palavra nos diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós cremos que jamais alguém pode andar junto com o outro se aquele tal não estiver de acordo com o outro. Então, amados ouvintes, abri os vossos corações. É de extrema importância a nós reconhecer a necessidade de fazer a escolha certa acerca do caminho pelo qual queremos ser conduzidos para a eternidade. Porque a palavra diz em Salmos capítulo 1, que é Tehilim, capítulo de número 1, verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. No caminho da perdição, diversas pessoas estão andando segundo o conselho dos ímpios. São pessoas que estão andando no caminho dos pecadores. A palavra do Altíssimo deixa bem claro para todos nós que não podemos andar no caminho dos pecadores. Aqueles que andam no caminho dos pecadores, eles estão andando num caminho de perdição. E esse caminho de perdição é um caminho espaçoso, é o caminho das multidões, andando em dissoluções, andando em perversidades, andando numa libertinagem pela qual os coloca como inimigos do Altíssimo. Devemos andar pela emuná, amados ouvintes. Aquele que anda pela emuná é aquele que anda em espírito. Quando nós somos nascidos do Espírito do Altíssimo, o Espírito do Altíssimo nos guia em verdadeira justiça e pureza de caráter. Yahushua, ele disse que enviaria sobre o coração dos seus seguidores o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Mas nós, os seus seguidores, estaríamos contemplando a vida do Espírito da verdade, nos guiando em toda a verdade, nos ensinando de que maneira devemos andar para agradar a Ele através do caminho da salvação. Aquele que está no caminho da salvação, chamado Yahushua, nova criatura é. Ele deve viver em novidade de vida, através de um viver kadosh, através de um viver de uma pessoa espiritual. Porque aquele que anda segundo a natureza do Espírito da verdade, ele deve andar contemplando as coisas que os homens naturais não podem ver. Nós temos que andar contemplando as coisas espirituais. Anda, irmãos, no caminho da salvação. Abandona de todo o teu coração o caminho da perdição, pois este caminho te conduzirá à morte eterna.
Porque a palavra está dizendo: há caminho que ao homem parece direito. O homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito da verdade, porque as coisas do Espírito da verdade são espirituais. E o homem só pode compreender desde o momento que ele é nascido do Espírito da verdade. O Espírito da verdade é aquele que é responsável em nos dar a direção pela qual devamos andar. Não ande pelo caminho das gentes, não ande mais segundo a vida pecaminosa que aqueles que não têm o Espírito da verdade estão andando. A palavra diz que Noé andava com o Altíssimo. A palavra diz que Iove, o servo do Altíssimo Yaú, que era um dos homens mais ricos do Oriente, que Iove era um homem íntegro, era um homem reto. O caminho da salvação, chamado Yahushua, ele é um caminho reto, que só poderão andar por ele pessoas que estão dispostas e decididas a andar em integridade, a andar em retidão de caráter. Então, amados irmãos, arrependei-vos e convertei-vos e andai no caminho da salvação, se despojando de toda a bagagem pecaminosa do mundo, para que os irmãos não venham se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que os irmãos possam estar andando, fazendo memória das palavras do Altíssimo, que diz que nós devemos lembrar do Altíssimo nos tempos da nossa vida aqui na terra, antes que seja tarde demais. Aqueles que entram no caminho da salvação, chamado Yahushua, eles devem andar como Yahushua andou. Eles devem viver como Yahushua viveu. Eles devem andar em espírito, se despojando de toda a bagagem do mundanismo, se despojando de toda a bagagem pecaminosa, porque no caminho da salvação, que nos conduz à nova Yerushalayim, é um caminho que cobra de nós uma renúncia, uma abnegação, pois é um caminho apertado, é um caminho que só entra nele e anda por ele aqueles que vivem em espírito. E a última ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir aquele que é espírito, nós temos que andar em espírito, nós temos que viver em espírito, nós temos que compreender a natureza do espírito pelo qual nós estamos seguindo. Yahushua, ele é espírito, ele é o espírito da verdade, onde Yahushua disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, amados ouvintes, abra os vossos corações, entrega o teu caminho a Yahu e ande pelo caminho pelo qual ele está te oferecendo. Ele está te oferecendo o caminho da salvação. Não é um caminho que parece direito, ele é o caminho da verdade. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é o caminho apertado. Não é o caminho espaçoso que as pessoas estão andando desprovidas da comunhão com o Criador. Porque milhares de pessoas estão tomando a decisão de andar por um caminho que não é o verdadeiro caminho.
É o caminho que dá direito a estas pessoas a viver uma vida de comunhão com o mundo. O que o mundo faz, estas pessoas estão fazendo. O que o mundo está realizando, estas pessoas estão sendo imitadores do mundo. Irmãos, nós temos que andar para o reino celestial do Altíssimo, nosso Criador. Porque diz a palavra que nós não somos do mundo, como do mundo Yahushua não é. Se nós não somos mais deste mundo, nós não podemos ficar conformados em viver uma vida pecaminosa neste mundo. Abandona os seus pecados e entra no caminho da salvação. Entra no caminho da salvação, meus irmãos. Se despoja do caminho da perdição, do caminho da apostasia, do caminho da facilidade. Você pode andar de qualquer jeito, as suas vestimentas podem ser de qualquer jeito. Tem pessoas que andam acreditando que estão no caminho da salvação. Do jeito que o mundano anda, ele está andando. Do jeito que o mundano vive, ele está vivendo. E isto não pode acontecer, porque há uma diferença entre aquele que serve ao Altíssimo com aquele que não serve. Aquele que serve ao Altíssimo deve servir ao Altíssimo em espírito e em verdade. Mas infelizmente aquele que não o serve, ele vai andar com o espírito de engano. Ele vai andar sendo guiado por um espírito mundano. E este espírito mundano vai conduzir estas pessoas a andar gozando de uma vida mundana, gozando de uma vida pecaminosa. Renuncie o caminho da perdição. Entra no caminho da salvação. Confia naquele pelo qual estará te guiando a vida eterna. E obras grandes e firmes Ele há de realizar na tua vida. Porque nós cremos que o caminho apertado, ele é o caminho da salvação, pelo qual nós identificamos pelo nome de Yahushua. Pois Yahushua disse: aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então entra no caminho da salvação chamado Yahushua. E este caminho te conduzirá a viver uma vida íntegra, a viver uma vida de retidão, a viver uma vida na companhia com o Altíssimo. Neste caminho, irmãos, nós encontraremos com a nova Yerushalayim, nesta nova terra criada pelo Altíssimo, a terra que o Altíssimo criou para os seus seguidores. É uma terra espiritual. A nova Yerushalayim, ela é uma cidade espiritual. Só entra nela aqueles que são, só entra nela aqueles que são sinceros, fiéis e verdadeiros, e que andam adorando ao Altíssimo em espírito e em verdade. Como que está a tua vida espiritual perante o Altíssimo? Você está dando crédito na palavra do Altíssimo que diz: crê no Ame Yahushua e será salvo tu e a tua casa? Você já tomou uma decisão de servir a Yahushua? Yahushua é o nome de origem hebraica do nosso Salvador, o qual deu-se a si mesmo por todos nós, para nos remir de todas as nossas iniquidades e para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras.
um povo que anda na verdade, um povo que procura dia após dia experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do Altíssimo para andar em retidão diante dele. Ande em retidão diante do Altíssimo, e naquele dia tu serás recebido na nova Yahushalaim, porque o caminho da salvação chamado Yahushua só entra por eles aqueles que são limpos de mãos e puros de coração, os quais estão arrependidos da sua vã maneira de viver. Recebe esta palavra. Esta é mais uma palavra que tem saído da boca do Altíssimo para te chamar a entrar no caminho da salvação, para que tu possas herdar a vida eterna na nova Yahushalaim, que é esta linda cidade espiritual que está reservada como a morada dos salvos, a morada dos verdadeiros adoradores. Amados ouvintes, a todos quanto querem entrar em contato conosco, ligue para nós no 016 98849 1818, 016 98849 1818. Quem vos fala é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A Shalom celestial do Salvador Yahushua, o Rei eterno, seja sobre a tua alma, hoje e para todo sempre. Aminal.